Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um podcast e hoje é um episódio que eu estive muito empolgado para postar. Eu não vi a hora de poder estar fazendo isso porque hoje eu tenho um convidado muito especial que é o meu pai, né, meu herói, meu grande amigo, pastor. E bom, a lista quase que não acaba mais. Eu sou um homem muito abençoado, eu tenho um pai incrível e ele me inspirou em muitas coisas. E uma das coisas que meu pai mais me inspirou foi a respeito da leitura bíblica, mergulhar na palavra, não só pela paixão que ele tinha, mas pelo exemplo que ele sempre deu dentro de casa. Isso cativou o coração, né, meu coração, o coração da minha irmã e minha mãe sempre da mesma maneira, mas eu conheço algumas histórias do meu pai na adolescência dele que me encorajaram muito, né, a mergulhar na palavra. Então, pai, eu queria te deixar dar um oi, mas só já introduzindo o tema desse subcast, vai ser mergulhando na palavra, com papai. Maravilha! Muito obrigado, meu filho, pelo convite. Um privilégio poder fazer isso com você, principalmente envolvendo essa temática da Bíblia, da Palavra de Deus, né? O mesmo impacto que você ali se testemunham, que o meu envolvimento com a palavra sempre teve na vida, na formação de vocês, eu também tive com seu avô, né? O vô Juarez, que já está na glória com o Senhor Jesus, mas que desde que a gente era pequeno nos ensinou a importância da palavra. Eu, na verdade, quase não me lembro de reuniões de instrução formal sobre a importância da Bíblia, mas entre as minhas memórias mais fortes estão as imagens. A gente não tinha um escritório em casa, então meu pai costumava abrir as Bíblias em cima da mesa da sala de jantar em algum horário que não fosse de refeição. Então eu me lembro assim daquele monte de versão bíblica diferente, línguas diferentes, né? Vovô era muito culto, ele tinha o que eu e você não desenvolvemos. Ele lia na Septuaginta, no grego, ele lia a Vulgata no latim, ele lia os originais hebraicos, mas assim, essa paixão pela palavra, né? Eu não consigo me lembrar de um dia com meu pai em casa que a gente não visse ele lendo a Bíblia e orando, né? Então isso foi construindo algo muito forte no coração da gente. Então esses dias estava aqui escrevendo um material sobre criação de filhos, estava justamente no capítulo que eu falo sobre a força do exemplo, e eu fiz esse comentário. Eu não lembro dele falar muito sobre a importância de ler a Bíblia, mas tudo tinha que passar no crivo da palavra, né? Qualquer coisa se discutia por isso. Então, obviamente isso foi penetrando no coração da gente. Assim, meu pai não tinha nenhuma Bíblia em casa limpinha, né? Ele assim detonava, sublinhava, grifava, comentava. Aí quando não tinha mais lugar para comentar, ele passava para outra, né, versão, e assim ia. Então, graças a Deus por esse privilégio, né, que eu pude receber esse legado. Você tem recebido, sua filha já vai nascer e crescer nesse ambiente. Mas para aqueles que não vieram de famílias como as nossas, eu sempre lembro que meu pai, o pai dele se suicidou quando ele tinha 12 para 13 anos de idade, veio de uma família disfuncional, mas ele tomou uma decisão de que a partir dele seria tudo diferente. Então, quem tem esse legado que eu e você tivemos, tem que honrar o legado, ser grato a Deus. Quem não tem, pode ser o ponto de virada e dizer: a partir de mim tudo muda. Amém. Tem que começar com alguém, né? É verdade. Mas eu lembro que eu e a Alissa, a gente brincava, né, que você era o Bible Man. Porque tudo que você, toda lição, todo princípio, várias situações que aconteciam no dia a dia, você vinha pra gente com uma base bíblica. E eu e a Alissa, né, minha irmã, a gente ficava brincando que não é possível, esse homem tem uma base bíblica pra tudo. Eu até tive uma crise de riso, preciso admitir que recentemente eu tive lendo seu livro Maturidade, tem uma base bíblica para a introdução do livro, né, para o prefácio do livro. Então eu dei muita risada, falei, não, é a cara do meu pai, tem a base bíblica até para isso, antes de começar o livro já tem. Eu lembro, inclusive, que com a gente fazendo essas brincadeiras do Bible Man, né, o Homem Bíblia, a mãe contou pra gente que ela também te chamava disso quando ela te conheceu, né, o tanto que você citava... Primeira vez que ela me viu pregar, ela já me apelidou, se referia a mim dessa forma, né? Uhum. Então, a gente sempre deu muita risada com isso, mas de fato, o seu conhecimento bíblico sempre me inspirou, sempre me encorajou a realmente mergulhar na escritura. E eu lembro que em casa a gente tinha algumas conversas e eu pude mergulhar um pouquinho mais na sua história e descobrir como que foi esse processo,
né, de quando você se apaixonou pela palavra de Deus. E eu queria que você contasse um pouquinho, né, sobre esse processo, mas assim, só para a gente pensar realmente na importância, né? E antes da gente falar da importância, eu queria que você compartilhasse um pouquinho essa história, né, pessoal, porque muita gente conhece hoje suas mensagens, o como você prega, o seu conhecimento bíblico, e não sabe onde isso começou, né? Não sabe o tempo, né, o investimento, o mergulho desde que você era um adolescente. E eu queria que você compartilhasse um pouco disso. Antes da gente falar sobre isso, eu queria ler aqui o Salmo 119, no versículo 105, que várias vezes quando a gente conversava sobre o assunto era uma passagem que vinha à tona, que é o famoso "Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho". Dito isso, é simples dizer que é impossível para um cristão, alguém que deseja seguir a Cristo, né, agradar o coração de Deus, viver sem a iluminação, a luz, né, da palavra no nosso caminho. Então, eu queria que você compartilhasse, pai, a sua experiência, em específico dos seus 15 aos 17 anos, né, do seu mergulho na palavra de Deus, como que isso te cativou, como que você, ainda tão jovem, adolescente, decidiu dedicar tanto tempo à leitura das Escrituras. Eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho dessa fase de quando você começou a mergulhar mais a fundo nas Escrituras ainda adolescente. Bom, é lógico que a leitura bíblica em casa, ela remete a bem antes dessa idade, né? Agora há pouco eu estava tentando achar aqui para mostrar a Bíblia que eu te dei no dia que você nasceu, porque eu brinquei que ia seguir a tradição do clã, que eu também ganhei uma Bíblia de presente quando nasci. E a minha filha vai ganhar uma também. Enquanto estava nessa procura, eu na verdade achei aqui uma Bíblia que os meus pais me deram na ocasião em que eu me batizei, né? Então assim, ela tem a data de quase, daqui a uns meses vai completar 40 anos que eles me deram essa Bíblia, né? Eu fazendo as contas, eu estava ali com 7 para 8 anos, então diferente de você e sua irmã, que são filhos de mãe pedagoga, orientadores de escola, né? Vocês já começaram a ser treinados a ler aos 5. Mas eu acho que eu devo ter começado a ler ali pelos 7 anos, ler bem melhor, né? E então acredito que foi também naquela fase, depois de já começar a ler, de ter me batizado, que eles me deram uma Bíblia nova, tipo assim, ó, leve isso a sério. Mas muitas vezes a leitura bíblica ela era obrigação em casa, e muitas vezes eu confesso, para mim era uma coisa chata, né? Porque aquilo que ardia no coração dos meus pais não ardia tanto no meu, né? Eu gostava das coisas de Deus, mas não entendia. Eu lembro de uma ocasião que eu vim da escola e pedi pro meu pai, seu avô, ele precisava assinar uma autorização para eu poder ir numa excursão da escola, né? E meu pai olhou para mim e falou, já leu a Bíblia hoje? Eu falei, não. Ele falou, então depois que você ler 7 capítulos do Evangelho de Mateus, a gente conversa. Então para mim aquilo às vezes tinha até uma cara de punição, né? Tanto que assim, a gente incentivava, mas tentava não botar essa obrigação para que aquilo não passasse a ser visto como castigo. Mas aos 15 anos eu fui cheio do Espírito Santo. Então assim, diferente de alguém que tem aquele dia, que um dia entrou na igreja, converteu, a vida dele mudou. Eu nasci e cresci num lar evangélico, fui instruído sobre essas coisas desde bem cedo, mas o grande ponto de virada da minha vida foi o batismo no Espírito Santo, que aconteceu aos 15 anos. E eu amo quando Jesus se refere ao Espírito Santo e o Espírito da verdade, né? Porque assim, a minha experiência pessoal com o Espírito Santo, o primeiro impacto que ela teve foi que eu passei a ter um amor profundo pela palavra. Eu queria entender a palavra, eu queria conhecer a Bíblia, né? Então foi a partir disso que a minha vida de dedicação à Bíblia realmente começou, né? Então assim, eu tinha uma vida bem corrida, eu trabalhava, estudava, era muito envolvido nas coisas da igreja, mas eu tentava assim, desde o momento que acordava, o tempo devocional com Deus, ficar lendo a Bíblia. Estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus, estava lendo a Bíblia, né? Me movimentava muito com esse transporte público, então dentro do ônibus estava lá sacolejando, sentado ou de pé, eu andava com uma biblinha de bolso, que era principalmente o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, que era a distribuição daquele ministério dos Gideões, que davam nas escolas, hotéis, prisões, e eu sempre andava com aquela Bíblia no bolso, né? Então assim, me lembro até nessa fase aí, depois dos 15, de estar na escola, já no colegial, e muitas vezes eu achava que a aula estava chata, desinteressante, né? Eu puxava a Bíblia embaixo da carteira para ler,
Não recomendo isso a ninguém, né? Mas assim, era esse desespero a ponto de eu dizer, cara, lá quero saber de física, de química. Era uma paixão pela palavra e por Deus que veio assim muito, muito forte, e foi o grande ponto de virada, acho que foi a partir disso. Uau, muito bacana, traz muitas até memórias de várias conversas que a gente teve, tão bom sempre voltar a esse assunto. Mas eu até mencionei a idade mais cedo, dos 15 aos 17, porque para mim esses 2 anos da sua vida foram marcantes para mim. Porque você teve um momento, né, nesse período, depois do seu batismo no Espírito Santo, onde você basicamente decidiu não fazer mais nada, né? Além do seu trabalho, eu sei que você sacrificou muito tempo, deixou de sair várias vezes com os amigos para realmente enfiar, né, a sua cara na Bíblia, para gastar tempo em oração. E eu queria que você trouxesse para os outros um pouquinho mais essa experiência da sua adolescência, em especial esses 2 anos. Você pode compartilhar um pouquinho? Bom, eu posso sim. Então, muitas vezes, por exemplo, trabalhando e estudando, essa correria que eu mencionei, tendo que ler a Bíblia durante o dia, eu lembro assim, às vezes tinha 15 minutos de intervalo no trabalho para o lanche. Enquanto a turma saía comer, eu ia para o banheiro ler a Bíblia, né? Mas uma coisa que eu estava esquecendo é quando chegava os sábados, que não tinha trabalho nem estudo. Aí sim, eu lembro que no sábado de manhã os amigos iam para um clube municipal, né? Era um clubão que a gente chamava lá, e chegou a época que eu parei de ir. A turma, cara, você não vai nadar mais, mas eu queria aproveitar o sábado de manhã para ler a Bíblia. Depois, sábado à tarde, a turma ia jogar bola e eu queria ficar lá enfiado lendo a Bíblia para tirar o atraso durante a semana, né? Às vezes alguns iam para shopping, cinema ou comer no sábado à noite, alguns deixavam para fazer esse tipo de coisa, sair comer depois do culto dos jovens, mas a verdade é que eu fugia de quase tudo para tentar tirar o atraso na Bíblia. Né? Em relação ao atraso da semana, aquele tempo, né, eu preciso comer, eu preciso crescer. E muitas vezes as pessoas me perguntam, cara, você começou a ler muito a Bíblia por causa do seu chamado para pregar? Eu falei, não, eu lia porque eu queria entender e viver, né? E depois, porque as descobertas do que eu entendi e vivia começaram a ser revolucionárias, eu comecei a ter o desejo de compartilhar com outros, né? Mas assim, levou tempo até entender essa questão da responsabilidade de estudar, de me preparar para o chamado. Em primeiro lugar, era por causa daquilo que eu queria viver em Deus. Mas eu acho que eu posso ir além dos 17, porque esses, na verdade, foram praticamente 3 anos, porque foi logo no começo. Porque esse foi um tempo que precedeu o seminário, né? Dos 18 que você não podia ir. Então eu comecei, além de ler a Bíblia, eu ataquei a biblioteca do seu avô, né? Quando eu era pré-adolescente, meu pai tirou a televisão de casa e exigia que a gente, eu e meus irmãos, seus tios, a gente pegasse um livro por semana na biblioteca da escola, né? Eu lembro que ele dizia, filho meu não cresce só assistindo TV, jogando videogame. Então a gente tinha que ler. Agora, essa coisa da leitura que depois foi virando um hábito, um exercício, me ajudou muito, tanto a mergulhar na leitura bíblica, já tinha uma capacidade de leitura mais rápida, de absorção, né? Então nessa fase eu também comecei a ler muita literatura evangélica, né? Vida cristã em geral, assuntos de doutrina. Quando eu completei 15 anos, que foi assim, na virada do ano, eu já logo no início dos 15 anos, mês de fevereiro, eu fui cheio do Espírito Santo. Então, meus 15 anos todos já foram mergulhar na palavra, os 16 e os 17, foram os 3 anos de colegial nesse ritmo. Mas aos 18 anos, eu não fui para a faculdade, né? Eu, na verdade, comecei a fazer um estudo bíblico à noite, e eu lembro que em certa altura do campeonato, ainda antes de virar o semestre, eu entrei num programa de demissão voluntária que o banco que eu trabalhava desde os 16 anos de idade tinha, né? Eu fiz um bom acerto com os direitos trabalhistas, hora extra, e eu lembro que eu decidi, né, usar o recurso daquilo, porque a gente tinha que ajudar em casa também, né? A questão do trabalho não era só pessoal. Eu decidi usar aquilo, eu fiz um grande investimento em livros, uma pequena parte que eu queria estudar, outras que eu revendia, e aí sim, eu tirei um ano, né, muito
trancado assim com o meu tempo de oração e leitura bíblica num nível que talvez esse um ano eu tenha conseguido me dedicar mais ainda à palavra do que o que eu fiz naqueles 3 anos. Além disso, além desse acerto no banco, teve um outro sacrifício que você fez que marcou muito a minha adolescência. Eu vi o que você fez na sua adolescência, porque né, muita gente não imagina, mas você era um craque da BMX, era fera na bicicleta, e foi algo que você vendeu para investir em livro também, foi a sua bicicleta que tinha trabalhado no dia que eu fui batizado no Espírito Santo, no dia seguinte, acho, no evento que eu estava, um pastor pregou sobre Abraão entregando Isaac, era o que mais amava. E não tinha nada que eu gostasse mais do que aquela bike, né, de freestyle, porque meu pai não teve condições na bicicleta, eu tinha me virado, feito meus rolos, conseguido montar a segunda melhor bike de freestyle do bairro, da região, aquilo assim... hoje eu penso valores financeiros, talvez não seria muito para as nossas posses, né, e da maioria da realidade ali, eu só perdia para um camarada que ele já era maior de idade, mais de 18, ele trabalhava numa multinacional, que ele entrou num programa do Senai, então ele investia todo o dinheiro dele na bicicleta, né, cada parafuso da bicicleta dele era importado, então com ele eu não competia. Mas eu lembro que aquele pregador falando de Abraão entregando Isaac, o curioso é que Deus nem me pediu. Eu falei para Deus, você duvida que eu não te entrego? Né? O que eu mais gosto, e até porque aquilo era um concorrente. Né? Quando chegava o fim de semana, ou o horário que não estava trabalhando, estudando, era a bike. Então assim, eu decidi, não foi só, eu vendi a bike, eu comprei com o dinheiro dela. Eu lembro que eu consegui comprar uma das melhores bíblias de estudo que tinha na época, e mais alguma coisa. Mas o lance não foi só abrir mão dela, mas principalmente do tempo que eu gastava com ela, e foi por isso que eu comecei a gastar esse tempo, né, com a palavra de Deus. Então foi uma troca que eu fiz. Você falando, eu não estava nem lembrando direito disso. Mas então nesse tempo você saiu do trabalho também, investiu seus recursos na biblioteca e começou a estudar como nunca. Aos 18 anos, sim. Aí eu gastava muito tempo lendo e estudando. Né? E aí foi o começo da virada do ministério daí. E depois desse período, você chegou a frequentar alguma escola bíblica, faculdade, seminário? Como que foi para você ir ainda mais a fundo nas escrituras? Bom, eu tive uma experiência, falando aí de renúncia, para mim a maior renúncia foi essa. Quando eu estava orando a respeito de qual faculdade cursar, um dia o Espírito Santo falou muito claro comigo que ele não queria que eu fosse para a faculdade. E aquilo foi um negócio que me fez engolir seco. O que, deixa eu abrir o parênteses aqui, era o seu sonho. Era o meu sonho, foi uma das poucas coisas que meu pai pediu que nós, cada um dos filhos, fizéssemos, né? E quando Deus falou que não era para eu ir para a faculdade, aquilo foi um negócio, mas me doeu e doeu muito. Então eu pensei, bom, pelo menos então vou fazer teologia. Vou para um seminário teológico, vou fazer uma faculdade teológica. E ele também me disse que não. Né? E eu lembro até hoje de uma palavra que Deus me deu. Ele disse, quando eu te levantar como mestre das nações, eu não quero você se orgulhando de nada, eu quero que as pessoas vejam minha graça em você, né? Mas eu entendo que o que Deus fez foi mexer muito em questões ligadas ao meu próprio orgulho. Né? Durante muitos anos no início do ministério, quando alguém me perguntava a respeito da formação, eu queria morrer, eu queria desaparecer, né? por não ter um canudo, não ter algo. Então eu fui para esse instituto bíblico, que era 3 vezes por semana, que não tinha nenhum reconhecimento, meio que para tentar dar o migué, como a gente diz aqui, né? Mas não tem jeito de ganhar de Deus. Eu fiz alguns meses de aula, e o diretor, um dia, na verdade, me chamou para uma conversa e falou, olha, eu nunca fiz isso na minha vida, acho que nunca vou fazer de novo, nunca soube de quem tenha feito, mas para encurtar a história, ele falou para mim, evidente que você estava se preparando muito tempo antes de chegar aqui. E aí que entra isso que você me perguntou dos 15 aos 17, né? Porque eu devorei toda a biblioteca do meu pai, eu ataquei tudo que podia. Ele um dia me colocou para dar uma aula de uma matéria, me dando a entender, pelo menos eu não lembro se ele falou, se foi eu que achei que isso era normal, que de vez em quando algum aluno desse aula. Depois ele me botou para dar uma aula de uma outra matéria, e eu não tinha visto mais ninguém. Falei, poxa, mas eu de novo ninguém. Mas não tinha me tocado que ele estava me sondando. Aí um dia ele me chamou e falou, olha, você prega na igreja de muita gente aqui, você está o tempo todo ministrando as pessoas, a gente vê a vida que você tem em Deus, a gente vê as discussões, as argumentações, o quanto você enriquece a aula,
E ele falou, eu te testei nessas 2 aulas, e basicamente ele falou assim, eu não vou perder o seu tempo deixando você fazer esses 2 anos de curso. E ele me tirou, me botou para dar aula, né? E eu acabei não me formando e não consegui nem aquele diploma de um básico ou médio em teologia, que não seria uma formação acadêmica, mas já pelo menos me daria um desconto, né? Alguma coisa para poder falar com alguém, né? Então, assim, não acredito que os outros devam evitar o curso teológico. Você está concluindo sua irmã está estudando teologia. Aliás, eu dizia para vocês, se eu não visse sinais de que Deus falou com você, com a contundência que Ele falou comigo, vocês teriam que fazer, né, de qualquer forma a faculdade. Mas durante a minha vida inteira eu tenho entendido a importância dos estudos, né, e uma das coisas que eu mais vi meu pai investir dinheiro era em literatura cristã, né? Considerando assim a condição que a gente tinha, a família, era tudo muito difícil, né? Então, assim, eu mesmo decidi que ao longo da minha vida eu ia gastar tempo procurando estudar e aprender tudo que eu pudesse. Eu gosto muito do seu comprometimento com a leitura, né? Eu em casa, como vi você lendo, como fui incentivado a ler por você, como eu mesmo pude aproveitar tanto a sua biblioteca enquanto estava aí, né, morando com você, e realmente eu acho algo incrível. Eu lembro também de uma conta, quantos livros você já tinha lido quando você completou 18 anos? Uma vez alguém me perguntou, acho que porque eu comentei isso que a gente tinha que ler um livro por semana, eu falei, o ano tem 52 semanas, meu pai fazia a gente ler pelo menos 50 livros por ano, né? Então isso começou ali na fase de pré-adolescência. Né? Então, se você pegar 4 anos dos 15 aos 18, já daria 200 livros. Mas como nessa fase eu acelerei bastante, e até teve uma época que eu fui parando de ler os livros da biblioteca da escola para ler literatura cristã. É lógico que isso entra livro grande, mas entra livro pequeno, né? Eu fiz uma conta aos 18 anos, né, daquilo que eu lembrava da escola, da biblioteca do meu pai, que a coisa já estava em torno de uns 400 livros. É muito livro. E pai, eu queria aproveitar para te honrar no momento aqui também, porque onde eu vou eu escuto isso, as pessoas dizendo, olha, eu não conheço quem ensina a Bíblia como seu pai, obviamente é um dom, mas eu, conhecendo você, eu sei o quanto você investe nisso, né? Eu sei o quanto tempo você investe, eu conheço sua paixão, seu coração pela palavra, e eu sou inspirado pela sua vida. Você é meu exemplo, meu herói. Quando eu quero crescer que nem você. E eu acho impressionante como realmente Deus te usa como esse exemplo de, né, mesmo que o Senhor te parou, não te deixou buscar essa faculdade, esse ensino, você, né, teve isso nesse seu momento com o Senhor, mergulhando na Escritura, e eu acho que tira a desculpa de qualquer pessoa de talvez pensar, não, eu não fui chamado para uma faculdade, né? Todos nós somos chamados para conhecer e buscar conhecer ao Senhor. Então eu acho isso impressionante. Hoje aqui, eu na minha faculdade de teologia, às vezes com alguns trabalhos que eu estou fazendo, eu preciso correr atrás de um monte de coisa que gente escreveu, e assim, quase sempre, quase todo curso que eu faço, pelo menos num dos meus trabalhos eu penso, gente, tal livro do meu pai explica isso aqui tão bem, eu coloco ali junto com várias outras pessoas, e eu não digo isso para puxar a sardinha para o seu lado, mas você é uma inspiração para mim, e eu quero que esse vídeo possa servir, esse podcast possa servir de encorajamento para outros também. Então, né, te perguntando também já que você é um amante das Escrituras, né, um amante da Bíblia, um devorador da Palavra de Deus, umas perguntas pessoais também, só para um lado talvez mais descontraído sobre o assunto, né? O que mais te cativa na Palavra de Deus? Uma das coisas que mais me cativam na Bíblia, em primeiro lugar, essa inspiração divina mesmo, né? Que você sabe que homens não poderiam ter produzido isso, mais de 40 pessoas que viveram um período de mais de 1.500 anos de diferença, culturas, línguas diferentes, produzir um conteúdo tão harmônico, né? Então, quando eu falo da inspiração, essa harmonia, né? Uma harmonia onde até o simbolismo do qual as pessoas não tinham noção que elas estavam sendo usadas, as sombras, os tipos do Velho Testamento para projetar, como isso tudo se complementa, né? Então, assim, uma coisa que eu amo na Bíblia é a tipologia bíblica, porque para mim ela é a grande prova
né, de que somente mentes humanas não conseguiriam produzir essa harmonia, né? Então a harmonia como evidência da inspiração talvez seja o que mais me cativa na palavra de Deus. Mas uma segunda coisa é que assim, é diferente de só buscar conhecimento. Eu sou curioso em relação a tudo. Eu vou no dentista, eu quero saber como funciona a máquina, qual é o material, por que antigamente era amálgama, agora é a massa branca. Então assim, eu estou na oficina mecânica, todo lugar eu faço pergunta. E tem conhecimento que é mera curiosidade, mas ele satisfaz a sua curiosidade, mas não acrescenta. Agora, com a palavra de Deus, principalmente, senhora, que começa a me dar vontade de rir, de chorar, que aquele negócio vai esquentando o coração, como a Bíblia fala daqueles discípulos no caminho de Emaús. Eu fico tentando imaginar, eu quero ouvir Jesus falando da Bíblia. Né? As pessoas dizem, ele fala como quem tem autoridade, o nosso coração se aquecia. Né? Então, assim, essa experiência com a palavra, ela também é uma coisa que me cativa muito, eu botaria aí no mesmo patamar. Muito bom. E falando dessa curiosidade, para os curiosos, né, que tentam aí buscar as escrituras mais a fundo e mergulhar, o que conselho você daria, né, para alguém que hoje tem feito isso, mas ainda não entende muita coisa? O que você fazia, né, quando você era mais novo, começando a experimentar a palavra de Deus? Como você lidava com o que você não entendia? Duas coisas que eu sempre fiz, acho que tinha a ver com a minha natureza. Eu sempre fui curioso e inquiridor, estava sempre perguntando. Quando eu era pequeno, meu pai dizia que quando eu crescesse eu ia ser filósofo, porque tudo eu queria saber os porquês. Até hoje seus tios, depois de adulto, ainda me zoam, né? Quando a gente tá junto os três, normalmente um faz isso, né? Com o outro na minha frente, um agarra no braço do outro, aí um fala assim, solta, né? O braço está segurando o outro. Por que solta? Eu sei que eles estão me zoando porque estão tentando dizer que eu era o cara do porquê, né? Tudo tinha que ter um porquê. Então, essa curiosidade sempre me fez perguntar para o meu pai, perguntar para os outros, perguntar para Deus, né? Mas uma coisa que eu sempre aprendi a ter foi a combinação da perseverança com a paciência. Eu ainda não entendo, mas eu vou chegar lá. Vai chegar a minha vez de ler, de buscar. Eu lembro de um assunto, cara, eu orei 4 anos até conseguir ter a resposta e o entendimento daquilo, porque era um texto da Bíblia que não fechava no resto. Né? Depois de 4 anos orando por aquilo, um dia me veio um insight do alto. Você está tentando fazer esse texto caber numa interpretação equivocada. Né? Como a minha interpretação tinha feito com que a maioria dos textos encaixasse, eu cheguei naquele que destoava, minha vontade era jogar ele fora. Né? Mas você não pode fazer isso com a Bíblia, porque a revelação é a Bíblia toda. Quando o diabo tentou distorcer a Bíblia para Jesus, diz, não, mas está escrito, falando do Salmo 91, Jesus diz, mas também está escrito, esse também mostra que tem que ter a soma e o todo. Então eu fiquei 4 anos roscado naquilo, orando, não tinha os materiais de consulta que tem hoje, a diversidade de comentários bíblicos para pesquisar, mas um dia o Espírito Santo falou comigo, você está na contramão, parta daquele versículo e você vai ver que os outros vão encaixar no entendimento diferente, e aí resolveu tudo. Né? E uma outra coisa que isso não era da minha natureza, aprendi com o tempo, não pregue suas dúvidas, pregue só as suas certezas. Então o assunto não está resolvido, não tente passar isso para frente sem que você tenha a convicção, porque a Bíblia diz em Tiago 3 que nós mestres vamos receber mais duro juízo. Né? Ensinar a palavra de Deus não é só um privilégio, é uma grande responsabilidade. Mas as duas primeiras, assim, essa curiosidade, eu dizer, cara, uma hora eu vou entender, vou continuar lendo, né? E uma coisa que eu acho que vale falar nessa coisa da busca, um dia eu estava dizendo assim para Deus, Senhor, eu olho para alguns caras ensinando a Bíblia, esses caras têm tanta bagagem e tal, eu precisava fazer uma escola, um seminário, eu precisava aprender, e eu lembro que um dia o Espírito Santo falou assim comigo, aonde a maioria dessas pessoas que você respeita e admira bebe, aonde eles vão beber? Eu falei, bom, com certeza a maioria para ensinar a Bíblia tem que ler a Bíblia, eles devem ter outra ferramenta, mas... E eu lembro que o Espírito Santo falou comigo assim, foque em beber na fonte. Né? E foi quando assim, eu na verdade fui até para o extremo, sem perceber. Né? Aí foi a época na minha vida que eu não li mais quase nada a não ser a Bíblia. Eu acho que durante mais ou menos uma década, um pouquinho menos, um pouquinho mais, eu não lia outra coisa que não fosse a Bíblia. Aí um dia Deus me chamou a atenção e falou, eu nunca mandei você parar de ler o resto. Né? Eu mandei você dar atenção à fonte.
né? Só que depois desses 10 anos mergulhado na fonte sem muita interferência, a maturidade que eu tinha agora para ler e analisar os outros também mudou. Então acho que apesar de eu ter ido a um extremo que ele não me pediu, ele não fez questão também de me fazer voltar tão depressa. E teve fases também, né? O início do casamento, eu lembro que eu dei uma desacelerada no ritmo de oração e Bíblia para curtir o casamento, quando vocês nasceram, né? Mas assim, dependendo da fase do ministério. E esse é um ano que eu estou vivendo assim, que eu estou mergulhado mesmo no estudo, está sendo uma experiência muito gostosa. Mas ao longo da caminhada também houve aí algumas alternâncias de ritmo, dependendo da fase em que estava ou o que Deus estava fazendo. Uau, que incrível. E para alguém que talvez já faz tempo que não lê a Bíblia, ou alguém que ainda não começou a se aventurar desse jeito, que está escutando isso aqui e está sentindo o coração queimar, está sentindo o Espírito Santo encorajando nessa pessoa a mergulhar nas Escrituras também, que conselho você deixaria? Por onde começar? Tem um jeito certo de ler a Bíblia? Bom, eu gosto sempre de, mesmo falando das coisas espirituais, relacionar com coisas práticas. Como a gente aprende a andar de bicicleta? Andando. Né? Não adianta achar que vai ter um cursinho no Senac, aula teórica. Cara, você vai olhando os outros, imitando, perguntando, aprendendo e toca embora. Mas ao longo da minha caminhada eu aprendi a simplificar meu relacionamento com a Bíblia em 3 aspectos distintos. O primeiro, leitura corrida. Né? O que é leitura corrida? De capa a capa. Né? Não precisa ser necessariamente na mesma ordem. Eu até hoje tenho uma mania assim, eu leio Gênesis, aí eu leio Mateus, eu leio Êxodo, em vez de já pular em Marcos, que é muito parecido com Mateus, eu pulo para o Evangelho de João, né? Aí eu volto no livro de Levítico e já estou lendo uma das epístolas, eu vou intercalando, às vezes livros do Velho Testamento, porque depois de bastante tempo com a coisa bem memorizada, eu não quero ficar só no piloto automático. Mas ler o conteúdo, ler a ponto assim de você parar. Eu tive um professor naqueles 6 meses que eu fiz do Instituto Bíblico, e nós tínhamos ao todo, acho que eram 14 aulas com ele ao longo do mês. Se não era bem 14, era perto disso, porque ele estava dando a matéria que era o livro de Atos, e são 28 capítulos, ele fazia a gente decorar 2 eventos principais de cada capítulo. Né? Então chegava lá na primeira aula, tinha que falar 2 coisas que aconteceram em Atos 1. Começaram a reunir no cenáculo a substituição de Judas. Mas tinha que falar de Atos 2. Bom, dia de Pentecostes, foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas, mas também levantaram, a primeira pregação de Pedro ganhou 3.000. Só que chegava a próxima aula, você tinha que dar 2 do capítulo 3, 2 do capítulo 4 e citar de novo o do capítulo 1 e do 2. Então era um negócio que você ia decorando progressivamente. Cara, no final daquele mês de aula dele, eu tinha o livro de Atos na minha cabeça, os eventos principais. Eu achei aquilo tão interessante que eu falei, cara, será que eu consigo ter isso com a Bíblia? Então até hoje, quando eu estou no meu momento de meditação, eu fico, o que Gênesis diz isso? Bom, capítulo 1, a criação. Né? Capítulo 2, nós passamos para Adão e Eva, o jardim. Capítulo 3, a queda. 4, Caim e Abel. 5, Adão, as gerações. 6, 7, né? 8 e até o início do 9, nós temos lá Noé e o dilúvio. Depois, né, você começa a conseguir, com muita informação, a pensar o que eu chamo do macro. Né? Agora, isso é um exercício contínuo. Um dia eu estava numa oficina mecânica e eu vi o cara, o mecânico era um recém-convertido, estava frequentando a igreja. Levei meu carro lá, enquanto eu estava esperando alguém mexer no meu, fui conversar com ele, ele estava desmontando o motor de um outro carro. E, cara, ele vai desparafusando as coisas, abrindo e tal. Chegou uma hora eu falei, cara, eu consigo desmontar um motor desse com as ferramentas certas, mas montar depois tudo no lugar nem a pau. Eu falei, como é que você consegue guardar onde é cada parafuso, onde é cada coisa? Eu estava assim mesmo impressionado. Ele falou, interessante o senhor me fazer essa pergunta, porque eu estava aqui pensando em te perguntar como é que o senhor lembra tanto versículo. Aí nós dois começamos a rir, porque ele falou assim, eu faço isso o tempo todo e vou me familiarizando. Eu falei, eu posso te responder a mesma coisa. Ele falou, imaginei que seria o mesmo. Então, a familiarização com a escritura, ela vai tomar tempo.
né? Não é assim da noite para o dia. Então tem hora que você lê um versículo, você viaja, nossa, você acha que é uma coisa, daqui a pouco você está lendo outra parte, não, aquilo não pode ser daquele jeito, porque isso aqui está contradizendo, né? Então, muita leitura corrida, o máximo que puder fazer. Essa leitura corrida, eu acho que é muito interessante também, especialmente para quem está começando, porque a gente falou mais cedo, acho que algo que é tão apaixonante das escrituras é essa narrativa unificada. É o fato de que pessoas diferentes foram inspiradas por Deus para escrever sobre o mesmo assunto de um jeito impecável, assim, numa sinergia que é impressionante como o Senhor orquestrou isso. Então é gostoso, conforme você vai fazendo isso de novo e vai enxergando coisas que você não viu antes, né? O que me lembra muito da minha experiência de começar a ler a Bíblia. Eu tinha acabado de aprender a ler e você e a mãe vieram conversar comigo, falaram, bom, agora você já não precisa mais ficar lendo sua Bíblia de criança, né, com todas as ilustrações, e eu lembro que vocês me entregaram, né, aquela, se eu não me engano, foi a própria Bíblia que eu ganhei no dia do meu nascimento, porque eu lembro que... Era uma linguagem mais fácil. Era verdade, mais fácil. Eu lembro que era uma Bíblia viva. Sua mãe ainda acha que tinha alguma coisa de Bíblia viva para criança, isso eu não me lembro. Mas porque a que eu te dei quando criança atualizada, eu achei que para você dos 6 anos ia ser indigesta. Eu lembro que eu voltei para essa mesmo um pouquinho mais tarde, na minha adolescência. E não largava dela, tanto que aconteceu o acidente. Mas deixa eu contar a história aqui que talvez você não contaria. Eu lembro que quando eu te dei essa Bíblia, eu falei, filho, agora que você já é grande, já aprendeu a ler, tem que ler Bíblia de gente grande, tá aqui, uma Bíblia de presente, eu quero que você leia sempre, todo dia. Aí você me fez uma pergunta, pai, o que eu preciso para ler a Bíblia em um ano? Acho que você tinha ouvido isso em algum lugar, porque a gente não tinha esse hábito de leitura bíblica no ano. Né? Eu acho que é o mínimo que o crente tem que fazer, mas que até pouco você lê uma vez por ano. Mas eu já tive ano de ler a Bíblia várias vezes, já tive ano de não lê-la inteira, porque depois vou falar das outras formas de ler e estudar. Aí eu falei, filho, vamos fazer a conta? Né? A Bíblia tem 1189 capítulos. E eu estava até olhando minha Bíblia quando eu ganhei quando criança, eu anotei quantos capítulos tinha, quantos versículos, era uma curiosidade desde sempre que eu carregava. Então eu falei, a Bíblia tem 1189 capítulos, dividido pelos 365 dias do ano, dá 3,25, é 3 capítulos e um quarto de capítulo por dia. Em duas épocas eu fiz diferente com você. Teve uma época que eu falava para você ler. Eu lembro que 3 achei a conta complicada, que era 3 num dia, 4 no outro. 4 no outro, mas isso acelerava. Então depois de uma época, eu acho que na primeira leitura eu acho que foi assim. Mas depois eu lembro que falei para você, 3 capítulos durante a semana, que era os dias que você tinha aula, e 4 nos dias que você não tinha aula. Né? Porque eu lembro que acabei decidindo fazer 4 por dia para fazer menos tempo, né? Eu sei que antes de completar os 7 anos, porque a gente deu a Bíblia quando você fez 6 anos, faltava 2 ou 3 semanas para você completar 7 anos, e você terminou de ler a Bíblia a primeira vez. Né? Depois, com 7 você leu a segunda, com 8 você leu a terceira, e aí com 9 anos, você um dia chegou para mim e falou, pai, eu estava pensando, se eu ler 7 capítulos por dia, dá 2 vezes no ano. Eu falei, Né? E você sempre foi muito disciplinado nisso, de uma forma que eu não fui. Eu tinha dia que eu lia 90 capítulos, tinha dia que eu não lia nada. Né? E você acordava, eu lembro que eu falava, filho, devocional é a primeira coisa do dia. Né? Eu lembro até de um dia sua mãe chamando você a tomar café, você dizendo, não posso, que eu não li meus 7 capítulos ainda. A mamãe ficou muito impressionada, falou, você exigiu que o menino lesse antes de comer? Eu falei, não, falei que é a coisa mais importante, ele interpretou. E falei, levar uns minutos a mais para comer não vai fazer mal nenhum para a criança, deixa ele lá, não mexe com isso. Né? Então, eu lembro que aos 11 anos você já tinha lido a Bíblia 9 vezes. Né? Então, assim, essa coisa da familiarização, da leitura contínua. E, cara, se você pensar, né, por exemplo, nós fizemos um programa com a igreja no início desse ano de ler a Bíblia em 100 dias, não, um pouquinho mais de 3 meses. É 12 capítulos por dia. Né? Não dá para dizer que é demais, gente. Se pensar o tempo que as pessoas gastam em rede social, em entretenimento, em tanta, né, porcaria. Então, assim, é lógico que não precisa ser uma coisa louca. Você sabe que eu já cheguei a ler a Bíblia 2 vezes no mês, de capa a capa, uma vez. Né? Já te li a Bíblia em 6 dias. Não, foram 9 dias. 9 nos 6 dias, a última vez você falou, duvido você fazia uma semana. Esse duvido ainda está martelando aqui na minha cabeça. Mas é uma coisa assim insana, não é isso que nós estamos falando para as pessoas, mas assim, se todo dia a pessoa tem um relacionamento com a palavra,
é uma coisa assim impressionante, né? Então assim, a leitura corrida ela vai ajudar você a ir tendo a visão do todo. Agora, uma segunda coisa que eu destacaria, eu chamo de meditação. Antes da meditação, só nessa experiência nossa de pai e filho, eu achei que foi muito legal. Depois desse tempo de ler os 7 capítulos por dia, para ler a Bíblia 2 vezes por ano, eu lembro que eu cheguei para você mais uma vez e falei, pai, então se eu ler 14, eu consigo ler a Bíblia 4 vezes no ano. E eu lembro que a primeira vez que eu fiz isso, eu perguntei, vamos ler junto? Vamos ler junto os 14 capítulos? E eu lembro que você estava numa fase super corrida e você topou fazer isso comigo. E eu lembro que foi muito legal. A gente fez as primeiras 4 e eu segui naquele desafio dos 14. E eu lembro que foi um tempo assim que meu coração estava... Eu me senti reformado naquele tempo, porque eu estava lendo já num ritmo mais rápido e eu comecei a ficar impressionado como toda vez que eu lia, eu achava coisas que eu nunca tinha entendido antes, que agora tinha um novo significado, coisas que não tinha percebido, e eu fiquei pensando, gente, esse livro é inesgotável. E hoje nas minhas leituras eu ainda tenho esse sentimento, né? Tipo, essa semana eu tava rindo com a Pri, né? Porque eu tava lendo a história de Samuel, eu falei, amor, olha esse detalhezinho aqui, dessa oração aqui de Ana, olha o que isso, nunca percebi isso, e ela, uau, nossa, eu nunca percebi também, a gente ficou rindo, e é impressionante. Para mim, um dos sentimentos, para mim, mais fortes sobre o que é intimidade com Deus, é quando você começa a ter a revelação, o entendimento da palavra. É uma coisa, assim, para mim, inexplicável, me sentir perto, conectado com Deus, né? Eu lembro de uma vez ter ouvido o Gustavo Lara, um pastor amigo nosso da Argentina, ele citando aquele texto de Cantares, beija-me com os beijos da tua boca. Ele falou assim, a gente pensa nisso só na relação marido e mulher, mas se você levar para o mundo espiritual, o romance não tem propósito de criação, não tem nada a ver com sexo, mas ele falou, acredito que tem algo aqui, né? Ele falou, beija-me com os beijos da tua boca, a igreja suplicando a Deus, não é contato físico, mas é ele tirando algo da boca dele, colocando na nossa. Rapaz, quando ele falou aquilo, eu tive uma epifania dentro de mim, porque assim, eu comecei a entender que aqueles momentos que a palavra é comunicada, né, que a gente é enriquecido por ela para depois compartilhar, é uma coisa assim de comunhão com Deus num nível muito profundo, né, e por mais que a explicação possa ser estranha para alguns, lá dentro de mim, no meu espírito, fez muito sentido. Eu não me lembro se naquele ano das 4 eu tinha lido todas as 4 vezes com você, mas eu lembro que pelo menos as primeiras a gente fez, mas eu lembro também foi nessa fase, quando você foi subindo, multiplicando, que um dia você perguntou, pai, quantas vezes você já leu a Bíblia? E eu falei para você, não sei. Ele falou, como não sabe? Eu falei, não, eu parei de contar há muito tempo, né? E eu falei para ele, falei para você, e até acho bom você não se preocupar em ficar contando, porque eu falei isso depois faz a gente ficar só metido, né? Então assim, eu lembro que você desencanou, teve uma época também que você estava assim já, não preciso contar, até porque depois que você cria uma disciplina, essa coisa de contar ela vai nos ajudando muito no início, depois que você cria uma disciplina, é mais tranquilo. Antes de você voltar para a meditação e a gente encerrar, eu só acho que essa experiência para nós em família sempre foi tão especial, de poder aprender com vocês, né, com você e com a mãe, de estar lendo junto, de poder vir para vocês com perguntas que já entendiam a palavra melhor do que a gente. Eu acho que foi algo que não só encorajou e realmente incentivou. Quando eu ouvi às vezes sua mãe falar, vai perguntar pro seu pai, eu pensava, essa é das boas. Mas eu lembro que vocês sempre gastavam muito tempo com a gente e foi algo muito legal. Encorajou a nossa leitura bíblica, mas eu lembro que por uma época era assim, aquilo era exigido de nós como as outras tarefas que a gente teria no dia. E eu lembro a exigência era o compromisso com a Bíblia. Então, por exemplo, a Lissa, ela não lia a Bíblia que nem você. Ela, por exemplo, ela ficava o dia inteiro cantando o livro de Salmos. Ela não queria ler outra coisa na Bíblia que não fosse Salmos. Aí sim, uma época eu tive que chegar junto. Falei, filha, você tem que ler a Bíblia toda. Ela dizia, pai, o Isra vai ser pregador, eu vou ser adoradora. Tipo assim, eu não preciso. Eu falei, filha, como que você não precisa? A Bíblia é para conhecer Deus, não é para pregar, é para relacionar com Deus. Aí eu comecei a citar algumas
cantoras e compositoras que ela gostava, que tinha profundidade bíblica. Eu falei, olha a música de fulana, olha, não é gostoso a maneira como ela, principalmente aquelas que contavam muita história bíblica para criança. Eu falei, se um dia você quiser compor música, você vai ter que ter Bíblia na sua canção, você precisa. E foi nessa época que daí eu comecei a exigir dela essa leitura corrida de capa a capa, mas a gente sempre tentou dar liberdade, porque a sua decisão, ela foi bem pessoal. Que por uma época era assim, você já leu hoje, tinha uma certa cobrança, mas não era algo tipo forçado, que a gente ia ter que fazer querendo ou não, porque vocês não deixaram de explicar a importância no que a gente estava fazendo, como ser a coisa mais importante. Então, eu acho que isso é tão bom. Outra coisa também é que a gente tinha um exemplo de vocês, né, que sempre não estavam pedindo algo da gente que vocês mesmos não faziam. Eu acho que isso é uma experiência interessante, né, que se alguém pode viver isso em família, então eles não devem perder a oportunidade de fazer isso de jeito nenhum. E então, voltando para a meditação, para a gente encerrar esse podcast. A primeira forma de me envolver com a Bíblia, leitura corrida, o máximo de informação puder. Segunda, meditação. Né? A Bíblia fala sobre meditar na palavra de dia e de noite. Isso não é leitura. Você não tem como ficar lendo dia e noite, você não faz mais nada. Mas a meditação, eu compararia ela com aquilo que alguns animais fazem, que é ruminar. Então a vaca, por exemplo, vai para o pasto, enche o bucho de capim, depois ela vai para um canto ruminar, que é processar aquilo. Né? Então muitas vezes, ou eu fazia isso ao longo do dia, ficava pensando naquilo que eu tinha lido, né? Processando, questionando, tentando entender, ou muitas vezes, no próprio momento da leitura, eu não fazia questão de ler muito. Eu lia um texto, orava, lia de novo, orava, lia mais, orava mais, lia mais, relia, lia outra vez, relia, orava de novo, né? E ficava sempre tentando, eu usava a expressão, com você, não sei se você lembra disso, conversar com o texto. Né? Então, o que o texto está falando? Ali era uma tentativa de entender aquelas verdades específicas, não o todo da Bíblia. A ideia era tentar entender aquele texto, aquela aplicação prática. Né? Então, até hoje, é algo que eu também gosto muito de intercalar, essa coisa da meditação, ficar processando um texto. Né? Muitas vezes, Deus me traz aí eu chamo de uma semente, eu estou numa leitura, algo me chama a atenção. Né? Então depois eu sei que se eu não ficar mastigando em cima daquilo, pensando e orando, não vai sair muita coisa. A meditação nos ajuda muito no sentido prático, né? de vida cristã, de aplicação prática da palavra. Mas eu tenho uma terceira forma, que aí eu chamo de pesquisa, né? Consulta. Então a maior parte desses materiais que estão aqui atrás são materiais de consulta, são comentários bíblicos, são referências, aí eu quero entender geografia, arqueologia, história, costume cultural, eu quero entender as verdades que estão relacionadas por trás do pano de fundo. Né? Então, assim, nessa pesquisa, às vezes a palavra no original, elas vão nos ajudando a ter um pano de fundo melhor por trás daquilo que você então está tentando entender e aplicar. Então a combinação dessas três coisas, esse ano, por exemplo, eu estou me dedicando muito mais à pesquisa do que à leitura. Né? Estou me dedicando muito mais à meditação do que à leitura. Né? Então a leitura bíblica esse ano, eu não estou fazendo aquele grande volume de muitas vezes, mas eu estou muito concentrado em algumas porções e muita pesquisa. Né? Porque uma das direções que Deus me deu foi estudar, esgotar alguns assuntos, escrever a respeito deles. Então, eu acho que de tempo em tempo isso também pode mudar na agenda de cada um. Maravilha. Então, eu espero que esse papo possa ter te encorajado. Realmente, a gente não pode enfatizar, né, realmente a gente não pode enfatizar o suficiente a importância, né, de você se dedicar à leitura bíblica, de você se expor à palavra de Deus, o como isso é reformador e transformador para o nosso coração, para o nosso caráter. Então fica aqui, né, esse encorajamento, talvez um bom jeito de aproveitar esse ano esquisito, nesses tempos de quarentenas e pandemias, talvez muita gente com mais tempo livre do que antes, né? A gente consegue lembrar de tanta coisa inútil, tanta coisa besta, armazenar tanta informação desnecessária com tanto entretenimento e rede social,
que eu acho que, sinceramente, às vezes a gente subestima o poder de conhecimento que nós temos, né? Do como nós podemos, a mente incrível que Deus nos deu para mergulhar e conhecer sua palavra mais a fundo. Então, fica aqui esse encorajamento, que Deus abençoe vocês e a gente se vê no próximo episódio, Pai. Amém. Eu queria falar uma última palavra, agradecer você, todo mundo esteve aí ouvindo, assistindo, né? E a gente falou tanto de Bíblia, mas eu queria terminar com um versículo. Colossenses 3,16 diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Esse texto me pegou com força na adolescência, nessa fase que eu decidi mergulhar na palavra. E eu lembro de um exemplo que eu li num livro que dizia que o crente tem que estar tão cheio da palavra como uma esponja que fica encharcada d'água. Onde você toca nela, sai água, né? E eu lembro que assim, meu pai era desses, tinha base bíblica para tudo, né? E eu pensava, poxa, a gente tem que viver dessa forma. E eu lembro de um dia que eu comecei a dar risada, que um cara falou, meu amigo, você cita texto bíblico quando você profetiza, você cita texto bíblico em festa de aniversário, né? E eu lembrei disso, falei, cara, eu fico feliz, qualquer pessoa que esbarrar na gente, a gente tem que estar tão cheio da palavra que ela sai espontaneamente o tempo todo. Então fica aí o encorajamento para cada um, ler a Bíblia buscando essa transformação. Eu não gosto de ficar medindo força, né? Discutir assunto para a gente procurar crescer é bom, mas quando eu percebo que alguém quer discutir só para medir força, por causa do ego, eu digo, tô fora, né? Nesse sentido, Paulo diz que a ciência incha e não faz bem não. Mas se o conhecimento é para mudar a nossa vida e ajudar a gente a mudar dos outros, vale a pena. Se é para intensificar a nossa relação com Deus, vale a pena. Então vamos mergulhar na palavra. É isso. É nóis.